Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Meninos, na nossa última aula, na aula do dia 24, nós encerramos o conteúdo de alongamento. Nós falamos várias aulas sobre os alongamentos, sobre a importância de cada alongamento, falamos sobre a divisão corporal, nossa divisão anatômica, né? Falamos que o nosso corpo é dividido por cabeça, tronco e membros. Falamos dos membros superiores, dos membros inferiores, dos ossos que constituem esses membros, das suas funções e quais alongamentos são mais indicados para eles. Para todos os membros, para o tronco, para a região pescoço, ombro. Então, nós falamos tudo isso nesse decorrer do mês de julho, né? Agora, nós vamos passar para exercícios específicos. Na aula de hoje, do dia 29, nós vamos falar sobre exercícios aeróbicos. Nós vamos falar o que são esses exercícios aeróbicos, quais os benefícios da prática de tais exercícios, a partir de qual idade posso praticar esses exercícios. E aí eu vou postar um vídeo para vocês de uma aula de academia voltada para exercícios aeróbicos, ok? Então, lembrando que esse conteúdo ele não está na nossa apostila, então é de extrema importância que vocês anotem, por favor. Aula do dia 29 de julho de 2020, exercícios aeróbicos. Aula do dia 29 de julho de 2020, exercícios aeróbicos. Lembrando, meninos, que eu já disse para vocês que tudo que está sendo explicado durante as nossas aulas gravadas será utilizado posteriormente. Então, anotem, tire dúvidas, pesquisem, tá? Porque depois nós vamos usar isso tanto nas nossas aulas teóricas quanto nas nossas aulas práticas também. Vamos lá, então? Exercícios aeróbicos. Alguém tem alguma ideia do que são esses exercícios aeróbicos e consegue citar para mim um exercício aeróbico? Os exercícios aeróbicos, meninos, são exercícios que utilizam oxigênio no seu processo de geração de energia dos músculos. Como assim, professor? São exercícios que precisam de uma oxigenação elevada para que o músculo trabalhe, para que o músculo queime caloria. Ah, professor, explica de uma forma que eu entenda mais fácil. São exercícios onde o gasto calórico ele é muito acentuado. Exemplo, corrida. A corrida é um exercício aeróbico. Na corrida, o gasto calórico ele é considerável. Eu tenho um enorme gasto calórico. A oxigenação muscular ela acontece de forma acelerada, por isso do gasto calórico. Então, todas as vezes, de forma simples, que alguém perguntar para você sabe o que são os exercícios aeróbicos? Responda. São exercícios que têm um alto índice de gasto calórico, tá? Responda assim que fica um pouco mais fácil. Porque a explicação que são exercícios que utilizam uma grande oxigenação muscular, ela fica um pouco mais complicada para vocês. Então, pensem que são exercícios que têm um grande gasto calórico. Eu citei para vocês a corrida, mas nós temos outros como caminhada. A caminhada ela é um pouco mais acelerada. Lembrando que às vezes as pessoas falam assim, vou fazer uma caminhada. A caminhada ela não é um passeio, tá? Ela não pode ser um passeio. Ela precisa ter ritmo, ela precisa ter duração, ela precisa ter intensidade, porque senão o gasto calórico ele não adianta. Lógico, professora, mas o meu avô ele faz caminhada para bem-estar físico. Sim, ótimo. Aí sim ele pode fazer a caminhada como se fosse um passeio, desde que ele não queira que haja um gasto calórico, desde que ele só queira socializar, caminhar um pouco, ver paisagens, tá? Então, o mais importante quando se inicia uma prática esportiva é que você tenha em mente o seu objetivo e que a pessoa que estivesse acompanhando, o profissional que for te acompanhar, siga esse objetivo. Se o meu objetivo ele é só bem-estar físico, então eu posso fazer uma caminhada como forma de passeio, eu posso fazer um agachamento um pouco mais leve, eu posso fazer um abdômen bem leve. Se eu quero perder caloria, quero emagrecer, né? Eu quero atrofiar minha musculatura, aí sim eu preciso pegar um pouquinho mais pesado nos exercícios, ele precisa ter intensidade, ele precisa ter duração, tá? Ele precisa ter ritmo, ele precisa ter uma sequência de exercícios. Então, o objetivo, ele é o mais importante, ok? Vamos lá, então. Vou ditar para vocês a definição de exercícios aeróbicos para que vocês consigam anotar. Vamos lá? O exercício aeróbico,
é aquele que usa o oxigênio, o exercício aeróbico é aquele que usa o oxigênio no processo de geração de energia nos músculos. Esse tipo de exercício trabalha uma grande quantidade de grupos musculares de forma ritmada. Quando eu falo uma grande quantidade de grupos musculares, por exemplo, na corrida eu uso o grupo das pernas, os braços, o abdômen e as costas, entendeu? Então eu uso grandes grupos musculares ao mesmo tempo. Quando eu falo aeróbico, vocês podem escutar outros termos. Então põe assim, aeróbico, puxa 3 setinhas. Essa é só uma curiosidade, tá? São os termos que são utilizados também para exercícios aeróbicos, geralmente em academias. Então, o exercício aeróbico ele é conhecido também como exercício, puxa a primeira setinha, cardiorrespiratório. O exercício aeróbico ele também é conhecido como exercício cardiorrespiratório. Como exercício, puxa a próxima setinha, cardiovascular. E como exercício que aumente a capacidade aeróbica. Então, terceira setinha, exercício que aumente a capacidade aeróbica. Certinho? Exemplos de exercícios aeróbicos. Coloca lá, exemplos de exercícios aeróbicos. Nosso próximo tópico. Andar, correr, nadar, pedalar, dançar. São os principais exercícios aeróbicos. Então, andar, correr, nadar, pedalar e dançar. Esses são os principais exercícios aeróbicos. Certinho? Conseguiram anotar? Esses exercícios, meninos, lembrando que sempre antes e depois da prática de exercícios aeróbicos, o alongamento e o aquecimento são extremamente importantes. Nós já falamos isso em aulas passadas, né? Então, o alongamento e o aquecimento, ele é de extrema importância antes e depois da prática de exercícios aeróbicos, ok? Lembrando que o alongamento, ele não pode ter dor e que o aquecimento, ele não pode te levar à exaustão, certinho? O nosso próximo tópico é sobre os benefícios que essa prática esportiva traz para nós. Então, escrevam assim, benefício dos exercícios aeróbicos para a saúde. Benefícios dos exercícios aeróbicos para a saúde. Benefícios dos exercícios aeróbicos para a saúde. O primeiro benefício, capacita, vou ditar, tá? Capacita o coração e os pulmões a trabalharem com mais eficiência e se tornarem mais fortes. Então, o exercício aeróbico, ele fortifica o coração e o pulmão, exatamente por ser um exercício cardiovascular, que trabalha a vascularização do oxigênio, e também um exercício cardiorrespiratório. Então, ele capacita o coração e os pulmões a trabalharem com mais eficiência e se tornarem mais fortes. Segundo item, ajuda a melhorar a densidade dos ossos. Quem tem osteoporose, por exemplo, às vezes pensa que não pode praticar exercícios aeróbicos. É de extrema importância que a prática de exercícios aeróbicos ele seja realizada para pessoas que tendem a ter osteoporose ou já têm a osteoporose. Então, ajuda a melhorar a densidade óssea ou massa óssea, como vocês preferirem. Terceiro, reduz o estresse e diminui o risco de doenças cardíacas e alguns cânceres. Reduz o estresse e diminui o risco de doenças cardíacas e de alguns cânceres, como o câncer de próstata e o câncer de mama, tá? As atividades físicas, elas ajudam a prevenir. Não quer dizer que se você pratica, se você faz corrida ou ciclismo, você nunca vai ter um câncer. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a prática de atividades aeróbicas ajuda na prevenção desse tipo de doença, desse tipo de patologia, ok? Quarto, alivia a depressão,
principalmente por serem atividades geralmente realizadas no ar livre, tá? Então, alivia a depressão, aumenta o nível de confiança, é o quinto. Sexto item, fornece mais energia para combater desafios em casa e no trabalho. Quanto mais treinado é o seu corpo, maior energia será. Quanto mais treinado é o seu corpo, mais energia você terá, ok? Então, fornece mais energia para combater desafios em casa e no trabalho. Próximo item, ajuda a baixar o colesterol, o triglicerídeos e o nível de pressão sanguínea. Então, é extremamente indicado para pessoas que têm colesterol alto, triglicérides alta e a pressão alta também. Lembrando, meninos, que toda atividade física, quando se é feita para combate de alguma patologia, ela deve ser indicação médica. Por exemplo, eu tenho colesterol, professor, agora por conta própria eu vou começar a correr. Não é assim que funciona. Você precisa de um profissional de educação física para te acompanhar e precisa também de um médico para liberar esse tipo de atividade física, ok? Lembrando que todas as pessoas que sofrem de alguma patologia, elas precisam de indicação médica para realizar exercício. Conheço tal professor de educação física e ele disse que eu tenho colesterol e eu posso fazer. Não. O exercício deve ser liberado para pessoas que têm patologias, pessoas que têm alguma doença, por médicos, tá? O professor de educação física, ele não está habilitado a liberar nenhuma prática esportiva. Quem está habilitado a isso são os médicos, ok? Próximo, ajuda a baixar o colesterol, já disse, né? Melhora a tolerância à glicose e a sensibilidade à insulina. Então, pessoas que são insulina dependentes, pessoa que tem a glicose desestabilizada, é muito importante essa prática de exercícios aeróbicos, tá? Professora, mas eu enquanto criança eu posso praticar exercícios aeróbicos? Sim, os exercícios aeróbicos, eles não têm contraindicação dependendo da idade. Por exemplo, uma criança de 3 anos de idade pode fazer aula de dança, professor? Pode, deve. Um bebezinho de 6 meses pode fazer natação? Deve fazer natação. Eu tenho 14 anos, posso fazer ciclismo? Deve fazer ciclismo. Professor, só as pessoas que estão acima do peso podem fazer exercícios aeróbicos? Não. Os exercícios aeróbicos, eles são de extrema importância para todas as pessoas. As que estão no peso ideal, as que estão abaixo do peso e as que estão acima do peso também. Ok? Então, os exercícios aeróbicos, eles são indicados para pessoas que estão no peso ideal, pessoas que estão abaixo do peso, pessoas que estão acima do peso, independente da idade, tá? De 6 meses até a velhice, os exercícios aeróbicos são indicados, ok? Lembrando que sempre com indicação médica, acompanhamento de um professor de educação física e também respeitando o limite de cada pessoa e de cada idade, tá bom? Uma natação, por exemplo, realizada com um bebê de 1 ano, ela é completamente diferente de uma natação realizada com uma criança de 14 anos, tá? Um pré-adolescente de 14 anos. Então, cada faixa etária, ela tem a sua particularidade e isso precisa ser respeitado, ok? Cada faixa etária tem o seu desenvolvimento, sua dificuldade, sua particularidade e isso deve ser respeitado. Os exercícios aeróbicos, eles são indicados independente da faixa etária, ok? Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho dos exercícios anaeróbicos. E aí nós vamos ver a diferença dos exercícios aeróbicos e dos exercícios anaeróbicos. Eu vou postar para vocês um vídeo de uma prática de exercícios aeróbicos na academia, tá? Em academia. Espero que vocês gostem do vídeo, assistam o vídeo, façam as anotações pertinentes e se tiver alguma dúvida, a gente esclarece na próxima aula, ok? Um grande abraço para vocês, a professora está com muita saudade de vocês. Logo, logo estaremos todos de volta, tá? Um abraço e até a próxima aula.